nós fomos criados, ou somos criados no mundo materialista, e não vamos ignorar isso, onde fomos criados com algumas regras, que se a gente fugir de alguns padrões, não somos aceitos pela sociedade. Seja padrões de beleza, seja padrões de meio de vida, vamos dizer assim. Se você não tiver certas aquisições ou certas conquistas materiais, você é excluído de certos grupos. E às vezes a gente fica procurando se encaixar nesse grupo, porque acha que aquilo é importante para nós. E aqui, gente, longe de nenhuma crítica, tá? Porque nós vivemos no mundo material, mas eu estou dizendo que esse tipo de postura nossa é carregar um fardo do mundo que não vai nos trazer nada, além de um pouquinho de satisfação, a hora que a gente consegue, e depois muita dor e muito vazio existencial. Porque nessas conquistas materiais não tem nada que alimente o meu espírito, o nosso espírito. E ele está convidando a tomar o jugo dele, porque o jugo de Jesus é o jugo do amor, da pacificação, de só fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça. E ele diz assim: aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração. Dócil e humilde de coração é algo que a gente ainda não entende. A gente confunde isso às vezes com: mas você é bobo deixar aquela pessoa fazer isso com você. Eu vou tentar trazer um exemplo que talvez explique para nós dócil e humilde de coração. Todos assistiram o filme de Chico Xavier? Para quem não assistiu, vou ter que dar um spoiler, contar uma parte. Chico estava começando o seu trabalho e a assistência, as angústias, as dores dos irmãos já os levavam até Chico. E ele atendia na casa dele. E aquilo começou a virar um tumulto. Era gente entrando de dia, de madrugada. E a família dele não entendia aquele trabalho. Chico era incompreendido no começo do trabalho dele, né? Um belo dia tem essa cena no filme. A irmã chama Chico no cantão, né, e dá uma prensa nele. Chico, não está dando. É gente entrando com galinha, com isso, com aquilo. A gente não tem hora para almoçar, para dormir, para nada. E ela diz assim: ou você para com isso aqui em casa, ou você segue seu caminho. Para quem viu o filme vai lembrar o que Chico fez. Eu fico imaginando essa conversa com nós. Se fosse o irmão nosso falando isso pra gente, o que a gente ia falar para ele, né? Você não manda em mim, eu cuido da minha vida e outras coisas tantas que o horário não permite. Vocês lembram o que Chico fez? Ele olha para o rosto da irmã com um sorriso assim, bondoso, puxa a testa dela e dá um beijo na testa dela, não diz uma palavra. Ele compreende que ela não entendia. E ele não a julga e não a condena, porque não era ainda o entendimento dela. Ele simplesmente pega as coisas dele e vem para Uberaba. E continua o trabalho de excelência que todos nós conhecemos. Mais à frente, a irmã entende o trabalho e vem ajudar Chico. Então, o dócil e humilde de coração a que Jesus está se referindo é aquele que consegue compreender as diferenças. O dócil e humilde de coração não é aquele que aprova o erro. Não é disso. Isso é passar a mão. O dócil e humilde de coração é aquele que compreende que talvez aquele irmão ainda não entendeu aquela proposta. Vejam para Jesus, o mais puro que aqui pisou. Veio sabendo que seria rejeitado pela grande maioria, que seria esculachado, ridicularizado, que seria preso, morto na cruz, que ele conta tudo isso para nós no seu evangelho. E mesmo assim veio. E aí eu fico perguntando para mim mesmo, o Cristo foi capaz de fazer tudo isso e eu não sou capaz de ir em encontro àquele que eu tive alguma divergência. Às vezes eu atravesso a rua para não encontrar aquela pessoa que eu não gosto. Isso é ser dócil e humilde de coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cristo fez por nós aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós deveríamos fazer pelos outros. Dócil e humilde de coração é aquele que sabe que não vai ser compreendido, mas que sabe que está fazendo o certo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso?
que pela nossa amargura de coração nós discutimos, revidamos e arrumamos mais e mais problemas. Imaginemos que Chico tivesse combatido a irmã. Provavelmente teria arrumado um problema muito maior para ele. Ele não deixou de amá-la e compreendeu que chegaria o momento dela. O Cristo está falando para nós, se está difícil, está complicado, e eu sei que está, vinde a mim. Mas precisa entender a saída, só consegue entender a saída, melhor dizendo, um coração dócil e humilde. Dócil por quê? Aprendeu a não revidar. E humilde porque aprendeu a olhar para o outro, se colocar no lugar do outro e entender por que ele, ou tentar entender por que ele age daquela maneira. Seguindo. E encontrareis o descanso para as vossas almas. Doutrina espírita vem explicar para nós que alma é o espírito encarnado. E Jesus está falando para nós, se vocês forem dóceis, humildes de coração, toparem carregar o fardo do amor, encontrarão descanso encarnados para vossas almas. Viveremos a vida de forma mais leve, compreendendo que o outro é somente diferente de mim. E o diferente, gente, não significa que ele seja melhor ou pior do que eu. Significa somente que ele é diferente. E o que a diferença ou os diferentes incomodam tanto a gente? Por que será? Já pararam para pensar nisso? Por que o diferente me incomoda? Por que alguém que questiona a minha forma de pensar e de agir, eu tenho ele como alguém, um adversário? Por que isso? Emmanuel vai nos dizer também na codificação que o egoísmo e o orgulho são chagas que devem ser extirpadas da terra. E aonde será que está esse orgulho, esse egoísmo se dão dentro de mim? Que não consigo admitir ninguém que faça diferente do que eu acho certo, né? Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos voltar, por exemplo, de Chico para entender esse fardo leve. Vocês acham que Chico não ficou triste quando a irmã? Claro que ficou. Triste é uma coisa, magoado e ofendido é outra. Então, encarar as adversidades e o problema da vida, triste é uma coisa, magoado e revoltado é outra. Alguém de nós conseguiu resolver algum problema revoltado? Conta para mim, gente, se alguém conseguiu. Ninguém consegue. E a gente insiste no modo de operar a nossa vida no automático, querendo fazer tudo na força, tudo na brutalidade. E encontramos mais problemas. Quando nós nos deparamos com um adversário ou uma adversidade na vida, deveríamos lembrar desse tópico aqui, ó. Como Jesus agiria? Dócil e humilde de coração. Kardec, na sequência, vem trazer para nós, lúcido como sempre, no item 2º, ele faz algumas afirmações. Que todos os nossos sofrimentos, nossos aqui encarnados, misérias, ele vai chamar aqui de misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar ao homem. Vamos ver se isso funciona. Imaginemos que nós ainda não tivéssemos conhecimento da lei de causa e efeito, do processo reencarnatório, né? Que nós entendêssemos que a vida é só essa. Tem algumas coisas que a gente não encontraria explicações. Por que essas misérias, essas decepções, as dores que nos afligem, a perda de ente querido, aquele pai que perde um filho na tenra idade, ele encontraria explicação e justiça? Não. É por isso que muitos de nós, como povo, se revoltam. Porque não conhecemos ainda a lei de causa e efeito, ou o processo.